Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe. Você que acompanha esses áudios, acompanha o projeto, que tem buscado ter o hábito de ler a palavra do Senhor. Que Deus venha lhe abençoar mais e mais. Que você consiga cada vez mais ter facilidade, ter constância da palavra do Senhor, que é uma palavra viva, eficaz, espada de dois gumes, que tem o poder de dividir a alma e o espírito, né? E de nos iluminar o caminho, né, de nortear a nossa vida. Então, que você consiga ter esse hábito de ler, e não somente ler, mas de ter esse momento de comunhão com o Senhor, de conversar com Deus, de deixar o Senhor falar o seu coração, de ter essa sensibilidade. Amém? A gente está lendo o livro de Lucas, vamos dar continuidade. Hoje é o capítulo 22, um capítulo 1, tanto extenso. Então eu vou ler. O que eu tiver que comentar vai ser bastante breve, para não ficar muito cansativo. E eu sempre falo e repito, né? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa a adicionar para nos edificar, fique à vontade para comentar, amém? Então, sem mais delongas, pega a sua Bíblia e vamos dar continuidade à nossa leitura. Lucas capítulo 22, versículo 1 diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães sem fermento, que é a festa dos pães asmos, né? Chamada a Páscoa. Como uma vez eu já expliquei, antes da Páscoa acontecia uma festa, também chamada de festa de pães asmos, que é sem fermento, que acontecia durante 7 dias, e logo em seguida a Páscoa. E aí, depois eles fundiram nessas duas festas e chamaram em uma só, né, que é a Páscoa. Então, versículo 2: E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ele foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregariam, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou. Assim buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa, que era o cordeiro na época, né? E que Jesus veio para substituir esse cordeiro que representava ele, né, o Cristo, o Messias. Versículo 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe disseram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito. Assim prepararam a Páscoa. Então, se você quiser pesquisar mais sobre a Páscoa, como foi que aconteceu, né, uma festa bíblica, hoje nós temos aqui, pelo menos no Ocidente, a gente tem um calendário que é um calendário católico. Esse calendário ele tem muitos feriados que veio da Igreja Católica, e que esses feriados da Igreja Católica vieram de muitas religiões pagãs, né? Mas a Páscoa é uma das únicas festas que a gente tem que é cristã, que é bíblica. Então, se você quiser dar uma olhada, uma pesquisada sobre as festas bíblicas, que é no Velho Testamento que o Senhor criou, fica aí a dica para você se aprofundar. E como o Senhor criou, né, o Senhor não faz nada por acaso, nada em vão, tudo há um significado, né? E cada festa existe um significado para aquela época, um significado para os dias de hoje, né? O prático de hoje da igreja, e um significado também, como é que eu posso dizer? Que trata a questão da volta de Jesus, que tem até uma palavrinha, que é um estudo que a gente faz de Apocalipse e dos fins dos tempos, os sinais, que é... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tá bem na ponta da minha língua. Esqueci, gente. Se você lembrar aí, colocar nos comentários, fica à vontade. É o estudo do fim dos tempos,
Não tô lembrando agora. Mas se eu me lembrar até lá, eu digo. Então, né, fica aí a dica para você estudar sobre as festas bíblicas e o significado. E aí, se você também quiser estudar um pouco sobre o calendário, né, que nós utilizamos, fique também à vontade, é bem legal. Você conhecer a origem do calendário, né? O calendário judaico também, que é diferente. Então, fica aí a dica. Versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então, por isso que a gente faz a Santa Ceia, né? Em memória de Jesus. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai ser segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Então, às vezes a gente lê essa parte aqui, né? O Senhor falando, mas ai daquele homem por quem é traído. E a gente pode até entender assim, que o Senhor tá tipo desejando mal a Judas, né? Mas na verdade, não é bem isso. Ele sabia, né, que isso ia acontecer. E ele disse assim, ai daquele homem, porque ele sabia que depois que Satanás, né, saísse daquele homem e ele visse o que ele tinha feito, né, caísse em si, tomasse consciência, ele ia ter um peso muito grande sobre si, né, sobre a sua alma, sobre suas emoções, e ele não iria suportar, né? Ele não conseguiu suportar ao ponto de ele se suicidar, né? Então o Senhor, ele meio que teve, ele ficou triste, né, em saber que esse homem, né, Judas Iscariotes, ia passar por isso. Versículo 23. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. E ele disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos ordeno o reino, como meu Pai me ordenou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Então a gente lê aqui no versículo 32, ele disse que Pedro ainda ia se converter. E Pedro, no versículo 33, diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Ele falou isso e ele ainda nem era convertido. Depois a gente vai ver, né, que ele nega Jesus. E aí depois que ele se converte, lá no livro de Atos, que há o derramamento do Espírito Santo, né, que ele é batizado com o Espírito Santo, ele se transforma em um novo Pedro, né? E Pedro, né, esse Pedro que foi covarde aqui, que a gente vai ler, ele não é mais covarde, ele é corajoso, ele fala de uma forma diferente, né? Um simples pescador começa a falar de uma forma diferente, com ousadia, com poder, né? E muitas pessoas se convertem na sua primeira pregação após o batismo com o Espírito Santo. E na Bíblia aqui não conta, mas existem relatos, né, na história, existem livros que relatam como foi a morte, né, dos apóstolos. E Pedro, ele queriam crucificar Pedro, mas Pedro não deixou que ele fosse crucificado como Jesus. Pedro não se sentiu digno de ser crucificado como Jesus, né? Mas ele foi crucificado em forma de X. Não, em forma de X não, isso aí foi outro. Ele foi crucificado, mas de cabeça para baixo, né? Então ele foi capaz, a gente vai ler que ele ficou com medo da morte. Mas depois que aconteceu tudo isso, né, que o Espírito Santo verdadeiramente habitou nele, ele se converteu, ele não foi covarde, enfrentou a morte por amor do Evangelho. Então, continuando aqui, né, versículo 34. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não
cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes, sem alpacas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. O que não tem espada, venda a sua capa e compre. Porque vos digo que não importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, 1 tiro de pedra, só para questão de curiosidade, equivale a mais ou menos entre 20 a 30 metros, né? Então, ele se afastou entre 20 a 30 metros dos discípulos e foi orar. Aí, versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, e corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, como um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Essa pessoa que fez isso foi Pedro, né? Impulsivo como ele era. E outro evangelho diz que foi ele, né? Versículo 51. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador com espadas e varapaus. Não, peraí, vou ler de novo. E disse Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio da sala, e assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que deixiam Jesus zombavam dele, ferindo. E vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto e perguntaram-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram, dizendo: És tu o Cristo? Dize-no. E disse-lhes: Se vou-lo disser, não crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que provas mais necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Então eles estavam condenando Jesus porque ele estava dizendo que ele era o Filho de Deus, né? Não tinha com que condenar Jesus, então eles estavam criando outras leis, outras coisas para dizer que era errado, né?
naquela hora, né? Dizendo que isso aí era algo ofensivo. Então, essa foi a leitura de hoje. Não comentei muito, é uma leitura bastante intensa, bastante extensa, na verdade, né? Se por acaso você tem algum comentário, se Deus falou no seu coração, compartilhe conosco. E Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus.